De um período distante, o ex-presidente Jair Bolsonaro busca se reaproximar de alguns governadores da direita num movimento político para evidenciar a sua influência sobre o jogo de 2026. Agora réu pela tentativa de golpe de Estado em 2022, o ex-presidente decidiu convidar governadores de direita a participar de um ato em prol da anistia no próximo domingo. Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, e Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás. Todos eles estão convidadíssimos para o ato pelo PL da anistia no próximo fim de semana em São Paulo, na Avenida Paulista. Na primeira manifestação, em março, no Rio de Janeiro, somente o governador de todos esses nomes que eu citei, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, compareceu. É claro, também estiveram presentes outros governadores da direita, mas que não são postulantes à presidência. Exemplo do Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e também o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. O convite aos outros governadores postulantes ao Palácio do Planalto em 26 ocorre em meio a uma demonstração de desconforto do ex-presidente com Tarcísio de Freitas em se lançar como sucessor de Bolsonaro. No caso, os aliados de Tarcísio de Freitas e muitos aliados bolsonaristas, inclusive do ex-presidente, têm feito esse movimento. A Folha de São Paulo, numa entrevista recente, o ex-presidente minimizou o favoritismo da direita pelo governador de São Paulo e disse que o afiliado político é um bom político, mas tem outros. Na sexta, Jair Bolsonaro vai estar com Ratinho Júnior, no Paraná. Eles devem almoçar no Palácio do Governo, em Curitiba. Depois vão visitar a Expo Londrina, que é uma feira dedicada a artigos da agricultura e da indústria. Ratinho Júnior tem defendido o projeto da anistia num movimento claro para se capitanear ou garantir a simpatia do bolsonarismo, que tem a pauta como prioridade zero neste momento. A visita de Bolsonaro ao Paraná vai ocorrer, vale a lembrança, no mesmo dia do lançamento da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à disputa presidencial de 2026, ato que ocorrerá na Bahia. Após episódios de trocas de farpas, os dois voltaram a conversar recentemente. A Marina Demore trouxe uma apuração para a gente ontem de que Caiado e Bolsonaro chegaram a conversar por telefone na última semana, após o apoio do governador ao projeto da anistia. Já Romeu Zema, governador de Minas Gerais, elogiou o ex-presidente numa recente publicação nas redes sociais, quando se referiu a Bolsonaro como o maior líder da oposição. O ex-mandatário devolveu o elogio público. Vamos chamar a nossa Clarissa Oliveira, a nossa Super Clarissa, para a gente começar falando, então, desses movimentos, Clarissa, e o que pretende Jair Bolsonaro quando depois de uma série de críticas a esses nomes citados, nomes que já são dados como opções para a direita para 2026, decide recuar, faz alguns afagos, traz para perto. O que, na sua avaliação, significa essa estratégia política eleitoral de Jair Bolsonaro? Boa tarde para você, Tainá. Boa tarde para o Uribe, para todo mundo que está aqui acompanhando o Bastidores CNN. Tainá, a gente costuma falar muito na política e na vida em geral que às vezes é melhor você ter os seus inimigos por perto, né? É exatamente isso que Jair Bolsonaro está fazendo neste momento. O que o ex-presidente pôde observar no decorrer das últimas semanas? Com o avanço da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele, agora aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, aceita, ou seja, portanto, com Jair Bolsonaro réu, o ex-presidente ali pôde perceber uma movimentação muito clara, muito explícita de alguns nomes da direita para tentarem preencher aí o vácuo que fica com o fato de ele estar na berlinda do ponto de vista político e eleitoral. A gente assistiu ali a várias figuras começando a se apresentar com mais evidência. O Ronaldo Caiado foi aquele que se antecipou nesse campo. Romeu Zema também já vinha fazendo esse movimento, mas Ratinho Júnior decidiu colocar a cara ali de maneira mais aberta como candidato à presidência, justo no momento em que Jair Bolsonaro teve a denúncia contra ele aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ficou muito evidente aí uma movimentação desses nomes da direita para tentar abocanhar parte do espólio, parte do legado deixado pelo bolsonarismo, uma vez que o ex-presidente, neste momento, não pode disputar eleições e ainda por cima é réu por uma suposta trama golpista. Então Jair Bolsonaro faz o que nesse momento? Busca uma aproximação com esses quadros,
com um objetivo muito claro e muito simples, tentar mantê-los como parte do seu projeto e se consolidar como líder da direita brasileira. Essa, né, Tainá e Uribe, tem sido uma toada muito forte de Jair Bolsonaro no decorrer dos últimos meses. Tem um esforço muito grande do ex-presidente para seguir na dianteira como grande articulador do processo eleitoral de 2026 no campo da direita, ou seja, ele quer controlar toda a movimentação em torno da escolha do candidato que vai representar ou que vai melhor representar esse campo político nas próximas eleições para o Palácio do Planalto. A gente tem visto ali uma proximidade, uma cumplicidade muito grande de Tarcísio de Freitas com o ex-presidente, o que até o cacifa ali como o nome melhor posicionado para herdar esse legado de Jair Bolsonaro, mas é claro que qualquer divisão do campo da direita é ruim para o bolsonarismo neste momento. A fragmentação poderia enfraquecer alguns desses candidatos no enfrentamento do presidente Lula, caso ele dispute a reeleição, ou de um eventual nome que se posicione aí como o representante do governo federal para a sucessão do ano que vem. E apesar de Jair Bolsonaro ter minimizado para a Folha de São Paulo uma candidatura de Tarcísio de Freitas, para o Palácio do Planalto, o candidato já é Tarcísio de Freitas. Gleisi Hoffmann fez várias críticas depois do ato de Copacabana, focadas em Tarcísio de Freitas. Tivemos José Dirceu também ontem dizendo que o adversário será Tarcísio de Freitas. Então o Palácio do Planalto já está como certo que Bolsonaro não reverte a inelegibilidade e que Tarcísio de Freitas será eventualmente o adversário de Luiz Inácio Lula da Silva. E mais do que isso, um adendo pequeno, mais do que isso, Uribe, eu ouvi recentemente, nos últimos dias, de um petista muito próximo do presidente Lula, a seguinte avaliação: se a eleição fosse hoje, se o candidato fosse Tarcísio de Freitas, muito provavelmente Lula estava fora do jogo e o governador de São Paulo levaria o Palácio do Planalto. Eleição é como nuvem, né? A gente precisa esperar essas nuvens se mexerem, mas a gente vê que há, sim, um sobressalto da esquerda em relação a Tarcísio de Freitas e a gente não pode ignorar o peso da máquina, porque a máquina faz diferença, sim, numa campanha reeleição.